R. Lens Produtora. Olá, Pai do Senhor, seja bem-vindo a mais um Testemunho no Crente Podcast. Nossa convidada de hoje é a missionária Alice Magalhães. Glória a Deus. Ela é mãe, casada com o pastor Ismael, cidade Sorocaba, e a igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Belém. Glória a Deus. Bom, na infância, ela já vivia um sofrimento, pois o pai bebia muito e batia na esposa e nos filhos. Aos 13 anos, ela começou a beber e a fumar. Pouco tempo depois, ela se casou e, nesse relacionamento, passou por um processo de alcoolismo, com algumas internações muito difícil. Bom, e um pequeno detalhe sobre o vício, gente. Ela bebia de tudo que tinha álcool, até perfume e acetona. Meu Deus do céu. Mas tudo mudou quando Deus estendeu a mão para ela. E foi aí que o milagre aconteceu. E hoje ela vai contar esse milagre. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, missionária Alice. Estar aqui no Crente Podcast. Eu tinha desejo no meu coração de estar aqui, né? Contando meu testemunho. E Deus preparou esse dia de Glória hoje. a Deus. E eu quero dizer, igual os irmãos que vêm aqui falam, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai assistir esse testemunho, mas que esse testemunho venha para edificar a sua vida espiritual e que muitas almas, através do que Deus fez na minha vida, se achegue até os pés do Senhor Jesus. Amém. Meu Glória a testemunho, Deus. assim, a minha trajetória é bem resumida, né? Porque o tempo é curto. Quando criança, o meu pai, de Minas Gerais, que a gente morava, o meu pai veio para São Paulo tentar sorte para melhorar de vida. E só que ele abandonou a minha mãe com as crianças tudo lá em Minas e não foi mais atrás. Aí a minha mãe tomou a decisão de vir para São Paulo até ele. Aí encontramos ele, começamos a morar com ele. Sim. Aí ele já ele bebia muito, assim, descontroladamente, Ele já bebia antes? já socialmente. Sim, sim. Aí ele começou a beber muito e a nossa vida foi se tornando cada vez mais difícil por esse vício dele. Ele trabalhava, o que ganhava ele gastava tudo, a gente vivia uma situação precária, a gente pagava aluguel, o dono da casa pedia casa, a gente tinha que mudar de bairros. Sim. E por esse motivo a gente nem conseguiu estudar direito, a gente não parava em escola também. E meu pai era muito agressivo quando bebia, ele batia na minha mãe, batia em mim, nas minhas irmãs. Os vizinhos chamavam polícia, ele ia preso. Meu Deus. Depois ele voltava bonzinho, né? E quando ele não bebia, ele era uma bênção, ele era um homem, um pai maravilhoso. Até tem um episódio da minha infância que eu não esqueço, jamais vou esquecer, que ele era muito carinhoso quando ele Não estava bebia, normal. não. Sim. E uma vez, uma vizinha foi reclamar de mim para ele e ela chegou, ai, seu Wilson, Alice brigou com a minha filha, bateu na minha filha. Ele, peraí, eu vou dar um jeito nela. Alice, venha cá. Aí eu fui e ele pegou a cinta, mandou deitar na cama e fingi que estava apanhando. E era tão gostoso. Ai, meu Deus. Ele batia a cinta na cama e falava, chora, chora. E eu, ai, pai, tá doendo, pai, tá doendo. E esse episódio foi muito legal. Meu Deus. Então a gente percebe o Sim, amor que ele sim, tinha pelas filhas, pela família dele. Mas infelizmente, né, o vício tomou conta da vida dele. E a minha mãe foi ficando numa situação que ela não conseguia mais viver com ele, né? Aí ela tinha um irmão dela que morava aqui em Sorocaba, aí pediu para ele trazer a gente para cá. Daí trouxe,
Meu tio trouxe, eu vim para cá, eu tinha 11 anos. Aí a minha mãe arrumou emprego de empregada doméstica, eu também. E aí uns 2 anos depois, 3 anos depois, minha mãe arrumou um senhor, né? Se amigou com esse senhor. E esse senhor, ele tinha uma relojoaria. E eu e as minhas irmãs, a gente começou a trabalhar lá na relojoaria junto com ele. Sim. Aí todo sábado à tarde a gente saía da relojoaria, ia pro bar, comer coxinha e tomar cerveja. Foi aí que veio os malditos vícios na minha vida. A gente passava a tarde lá no bar, comendo coxinha e tomando cerveja. Aí eu aprendi a fumar, né, nessa época, porque tinha os filhos dele, que é enteado da minha mãe, que fumavam, né? Que Sim. andava junto com a Sim. gente. Daí a gente, eu principalmente, né? Aí essa daí foi a ruína da minha vida. Porque depois lá na frente eu vou estar contando aqui o que aconteceu comigo por essa Sim. introdução ao vício. Sua mãe não sabia que você fumava, bebia escondido? A minha mãe ficou sabendo, só que como eu já era mocinha, ela Não ligava. Sim. E as minhas irmãs nem eram mocinha, porque eu sou a mais velha. E também bebiam, só que era normal naquela época tomar cerveja, né? Eles não ligavam. Aí passou. Teve também, teve problemas assim de abusos, né, comigo, com as minhas irmãs, mas não foi nada assim agressivo, foi só a gente tirou de letra. Eu e minhas irmãs não deixamos, né, nos abater por isso e a gente mesmo se virou. Então, abuso, graças a Deus, confirmado a gente não teve. Deus cuidou da gente. Aí eu fiquei mocinha, aí conheci o meu atual esposo, hoje meu atual não, meu único esposo, né, porque eu conheci meu namorado, tinha uns 15, 16 anos, ele trabalhava numa loja perto da minha casa, e eu fui na loja dele, né, comprar parafuso para o fogão da minha mãe, encontrei ele assim lá na loja, falei assim, nossa, que moço bonito. Ai, eu gostei desse moço. E ele também, sabe? Ele viu ele falou, nossa, que moça bonita, eu gostei dessa moça. Aí ele falou assim, deixa eu ir lá consertar o fogão da sua mãe, eu sei consertar fogão. E eu não vou deixar não, a minha casa é feia, eu tenho vergonha da minha casa. Aí nunca mais eu vi ele. Isso passou 2 anos depois. 2 anos, sim. Eu reencontrei ele. Oh. Aí na época, tinha muito bailinhos, né, nas casas. E teve um bailinho lá do lado da minha casa, meus vizinhos. Só que minha mãe não deixava eu ir. Minha mãe tentava controlar a gente, né? Aí eu fiquei sentadinha na área da minha casa, vendo eles lá se divertirem. Aí, de repente, surge o meu namorado, o Ismael. Quando ele me viu e eu vi ele, reacendeu a chama. Daí começamos a namorar. Namoramos. Aí ele falou assim, eu sou filho de pastor. Eu falei, nossa, que chato. Onde eu fui amarrar meu burro? Namorar filho de pastor? Nossa. Mas, enfim, tudo já era plano de Deus para a minha vida e para a vida dele, né? Ele tinha propósito com nós dois. E a gente não sabia, mas Deus, ele tem os planos dele que a gente não entende, mas como ele fala na palavra dele, né? O que ele faz hoje, a gente vai entender lá na frente. Aí começamos a namorar, minha sogra começou a convidar eu para a igreja, eu ia para a igreja com eles. Ele estava parado da igreja, ele voltou, começou a tocar na banda novamente, eu comecei a ir na igreja com eles. Só que eu não tinha tomado a decisão de ser crente, eu só ia, só frequentava. Aí alguém, naquela época, se disciplinava as pessoas por qualquer coisa, né? Então, disciplinaram meu marido porque ele namorava eu que não era crente. Aí ele foi cortado da igreja. Aí ele Era bem rígido. Aí ele ficou triste e não foi mais para a igreja, nem eu. Aí a gente... Aí
antes de a gente casar, ele estava construindo uma casa para nós nos casarmos. Aí ele trocou essa casa por um bar. Trocou essa casa por um bar e aonde foi a minha ruína. Porque aí eu comecei a trabalhar no bar, né? Comecei a vender bebida alcoólica para os fregueses. Comecei a atender no bar mesmo. Nessa época eu já estava com uns 22 anos. Aí meu marido, ele prestou concurso para a Polícia Militar. Ele foi trabalhar, fez escolinha lá em São Paulo, que na época era 8 meses, ficou 8 meses em São Paulo. Depois continuou trabalhando lá. Ele não tinha tempo para ficar no bar, quem mais ficava no bar era eu. E eu bebia socialmente lá junto com os fregueses. Eles tomavam cerveja, eu tomava cerveja também do lado de dentro do balcão. Só que daí eu comecei a beber bebidas fortes, mas ainda era socialmente. E passou muitos anos depois, Deus preparou uma relojoaria para a gente comprar. E detalhe, meu esposo, ele não sabia consertar relógio, não tinha nada a ver com relógio. Deus preparou a relojoaria para ele comprar e Deus ensinou ele a consertar relógio. Hoje ele é um dos melhores relojoeiros de Sorocaba. Não é porque meu esposo não, mas porque ele Sim, você sabe o trabalho que ele faz, ele né? pega cada bucha e ele conserta, sabe? Aí ele foi trabalhar na relojoaria, daí lá só tinha 2 relojoeiros trabalhando na loja. Aí foi ele e meu cunhado. Ele falou, Alice, agora você vai descansar, você não precisa ir para a relojoaria que lá a gente dá conta. Aí eu comecei a ficar em casa sozinha, comecei a ficar ociosa. Né? Não tinha nada para fazer, não tinha filhos. E daí eu comecei a beber mais. Comecei a beber muito e escondida dele, porque na ideia dele eu só bebia cerveja. Só que daí eu já estava bebendo vinho, já estava bebendo vodka. Escondido? Tudo escondido dele. E já estava bebendo até pinga mesmo. Aí um dia eu fui, e eu escondia dele. Aí um dia eu escondi 1 litro de pinga no forno, na parte de baixo do forno, e esqueci, fui fazer uma pizza pra gente jantar. Aí pegou fogo no fogão, aí ele tentou apagar, graças a Deus, Deus deu um grande livramento para nós, né? Não pegou fogo na casa, só no fogão. Aí ele descobriu que eu estava bebendo escondido e bebendo muito. Aí ele brigou comigo, a gente discutiu tudo e ficou por isso mesmo. E eu continuei bebendo. Só que eu perdi o controle, eu não me satisfazia mais com pinga. Eu queria algo forte, mais forte, mais forte. Aí foi onde eu comecei a beber essas bebidas bem fortes. Aí, não satisfeita, eu comecei a tomar álcool. Álcool puro? Álcool puro. E eu tomava álcool puro. Depois eu começou assim, eles tentaram, minha mãe e meu esposo tentaram esconder as bebidas de mim. Aí quando eu não tinha bebida para beber, eu ficava procurando nos rótulos dos produtos que tinha em casa. Aí onde estava escrito que tinha teor alcoólico, né, que tinha álcool no produto, eu queria beber. Aí eu bebi desodorante, bebi acetona. Meu Deus, que o inimigo faz, né? A minha mãe tinha um chá lá com ervas, com cânfora, com álcool, com um monte de coisa para passar na perna para tirar dor. Eu tomei esse negócio. Eu quase morri, mas eu tomei esse negócio. E eu fui piorando, que chegou um ponto que o meu marido não tinha mais controle sobre mim. Eu mesma não tinha mais controle da minha vida, né? Porque minha vida tornou-se a beber. Mas sua vida era boa, né? Era boa. E nisso daí já fazia 10 anos de casado. Só que eu, assim, parecia que era o vazio de Deus que eu tinha, né? Sim. Só que eu não sabia que era a falta de Deus. Então eu sentia um vazio que eu queria preencher de qualquer jeito. E eu busquei isso na bebida. E você ficava em casa sozinha? Ficava em casa sozinha. Daí eu ia nos mercados fazer compras, já comprava os meus litros, né? Daí fui perdendo o controle totalmente e o meu casamento foi se afundando. E meu marido não tinha mais o que fazer para fazer com que eu parasse. Teve até um dia
que a minha mãe, meu tio e meu esposo, eles descobriram que tinha um médico lá numa cidade, São José dos Rios Pretos, lá não sei das quantas. Eu sei que era uma cidade muito longe, era tipo 800 quilômetros da minha cidade de Sorocaba até esse lugar. E nós fomos até lá e quando chegou lá, o médico falou assim, eu vou passar esse remédio para você. Se você tomar a bebida, você vai morrer. Você não pode beber mais. Aí no meu pensamento já veio, a hora que eu cheguei em casa eu vou encher a cara. Não. E chegando em casa eu enchi a cara. Só que daí misturado com o remédio eu fiquei louca de... Sim. Ninguém mais podia comigo, nem meu esposo, nem minha mãe. Eu perdi o controle totalmente, eu fiquei agressiva, eu fiquei louca mesmo. Aí meu marido teve que ligar para o SAMU, naquela época não era SAMU, era ambulância, né? Ligou para a ambulância me levou para o hospital regional. Daí a médica me aplicou aquela injeção de sossega-leão e de lá eles me internaram em hospital de louco. Aí eu fiquei, na época era o Teixeira Lima, que não existe mais, graças a Deus não existe mais hospitais psiquiátricos. E eu fiquei lá e lá foi muito difícil, lá foi fundo de poço, lá eu sofri. Ficou muito tempo lá, internada? Não fiquei muito tempo, mas uma semana para mim era um fim do mundo, né? Sim. Aí eu, pelo amor de Deus, Ismael, me tira daqui, isso não é lugar para mim não, eu juro que eu não vou beber mais. E aí, lógico que ele me tirou de lá, né? Aí eu também não consegui parar de beber, né? Não foi dessa vez ainda. Aí teve outra briga mais pra frente, teve que chamar de novo a ambulância e me internar. Eu sei que eu passei por 3 hospitais de internações. Três? 3. Sim. E passei por esses hospitais, só que nada resolvia meu problema, o problema, né, do alcoolismo. Era só naquele momento que você estava internada. Sim, Depois que eu saiu... passava sem beber algumas horas. Sim. E eu fui chegando no fundo do poço, que eu comecei a ficar inchada, eu cheguei a pesar uns 120 quilos. Eu não tomava banho mais, eu não limpava a casa mais. Meu esposo teve que ficar morando com a mãe dele, ele não separou de mim, eu quero deixar isso bem claro, porque ele fala, nunca larguei de você, Alice. E ele nunca largou mesmo, ele nunca me abandonou. Sim. E ele ficou na mãe dele porque ele precisava tomar banho, ele precisava comer, né, e trabalhar. Aí ele ficava na mãe dele, mas todo dia ele ia me ver lá na minha casa. E cada dia que ele ia vir, cada dia eu estava pior. Bebendo ainda? Bebendo. E aí, quando eu estava com muita fome, eu comia miojo. E bebia vodka com tubaína vedete. Então, eu tomei nojo de tubaína vedete. Bebida, então, não posso tudo misturado. Cheiro, Sim. Mas aí, quando eu cheguei nesse fundo do poço, o meu sogro era pastor da igreja e nesse período meu esposo voltou para Jesus. Ele foi pedir socorro para Jesus, né? E eu não, né? Eu estava naquela vida, não quis ir. Mas eles iam me visitar e teve uma noite que meu sogro passou lá em casa com ele e minha sogra. Aí eles me convidaram para ir na igreja e é claro que eu não fui, né, naquela situação que eu estava. Até eu estava tão inchada que meu marido viu deitada lá e falou assim pro meu sogro, ih, pai, a Alice já deu derrame nela, a Alice já era, olha o estado que ela tá. E eu escutei essa voz dele, ficou gravada na minha mente. Só que não era derrame, é inchaço, a minha boca ficava torta, porque eu ficava deitada, então ficou inchado, torta. Mas daí, nesta noite, aí meu sogro jogou minha pinga fora pelo ralo e foram pro culto. Oraram por mim lá em casa e foram pro culto. Nesta noite, eu sentia eu chorei as minhas misérias, eu senti a minha miséria. Eu senti que não tinha mais jeito para mim, que eu estava realmente no fundo do poço, que não tinha saída. Foi onde eu pedi socorro para Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor, Deus, que os crentes falam, muda a minha vida. Eu não aguento mais sofrer, Deus. Quando eu falei assim, veio uma mãozona assim, a mão de Deus me levantou assim, me trouxe assim para a luz.
E daquele momento em diante, nunca mais eu fiquei sozinha, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, nunca mais eu Glória fiz a coisa Deus. errada. Jesus me salvou, me libertou naquele dia, transformou a minha vida. E de lá pra cá, muitas bênçãos, muitas Glória a vitórias, Deus. muitas lutas também, porque Satanás, ele não desiste da gente facilmente. E ele começou a investir contra a minha vida, né? Contra a minha caminhada cristã. Nesta noite mesmo que eu tive o encontro com Deus, eu fiquei a noite inteira conversando com Deus, ele conversando comigo, ele me ensinando as coisas, e eu fazendo perguntas para ele e ele ia respondendo. Aí nessa noite eu tomei um banho, limpei minha casa, fui lá fora para pegar o jornal para ler, que eu assinava o jornal Cruzeiro do Sul. E aí eu vi meu vizinho na laje dele, conversando com outro senhor, falando mal de mim. E aquilo entrou no meu coração como uma seta, que eu entrei para casa chorando, falando: tá vendo, Deus? Ninguém acredita mais em mim. Olha só, um vizinho que ele falou de mim. Aí Deus falou assim: não, minha filha, eu tô com você. Eu sou o teu Deus. É o inimigo tentando te enganar, tentando te derrubar, tentando tirar você da minha presença, mas ele não vai conseguir, ele é derrotado. Aí eu fiquei feliz, falei: Deus, mas ó, se eu morrer agora, eu tenho certeza que eu vou direto para o céu, mas eu não quero morrer agora, sabe por quê? Eu quero contar para o Ismael, meu esposo, e quero contar para minha mãe o que o Senhor fez na minha vida. Ele falou assim: só que eles não vão acreditar em mim. Deus falou assim: você vai contar e eles vão acreditar em você, sim. Aí no dia, quando amanheceu o dia, antes disso, dele chegar, também eu vi a minha mãe me chamando no portão, falando para eu abrir o portão para ela entrar, porque ela tinha ido me ver. E o vizinho estava falando mal de mim de novo para minha mãe, falando: vai embora, dona Nelly. Sim. Ela não gosta da senhora, ela não quer receber a senhora. Aí eu fui lá brigar com o vizinho, não tinha mãe. O diabo chegou a se materializar na forma do meu vizinho, na forma da minha mãe. Porque depois eu fui conversar com eles e eles disseram: não falei nada, não estava aqui, não era eu. Era o A inimigo minha mãe mesmo. também falou: eu não fui na sua casa nesse dia, não era eu. Então, Meu né, Deus. a gente já entende quem que foi lá. Sim. Aí eu fui pra casa, daí foi meu esposo, contei a benção pra ele. Na hora que eu fui contar, ele já falou assim, eu falei: Mael, você não vai acreditar o que aconteceu comigo essa noite. Ele falou assim: vou acreditar sim, porque você já está diferente. Aí eu contei, a gente já orou junto, se abraçou junto. Aí chegou meu cunhado, minha cunhada também para me visitar. E eu sei que foi um Pentecoste na minha sala, que Deus fez uma obra tão linda na minha Glória a sala, Deus. que eu, de lá para cá, eu venho o que Sim, vier, sim. passo o que passar, de Jesus eu não largo jamais. Glória a Jesus é tudo na minha Deus. vida. Jesus, ele é o Salvador, realmente, ele salva, ele liberta. E não importa, seja qual for a situação, porque eu passei nessa minha caminhada, eu falava para o meu marido: meu lugar é lá com os moradores de rua, me deixa lá, que é lá que é meu lugar. E eu, de fato, queria ficar lá, mas era o inimigo que já tinha me arrastado para a sarjeta, né? Só que eu tive pessoas que cuidaram de mim, que oraram por mim, que intercederam, assim como você que está hoje também em situação difícil, você pode ter certeza que tem alguém orando por você. Mesmo não conhecendo você, alguém está orando por você. É, amém, glória a Deus. E nessa época que você bebia muito, depois que você parou de beber e tudo, você teve alguma doença, deu alguma doença através do Sim, contar álcool? o testemunho que Deus fez na minha vida. Aí eu fui para a igreja, né? Logo assim que Deus fez a obra na minha vida, o meu desejo é estar na igreja. Eu queria estar na igreja o tempo todo. E na primeira vez que eu fui para a igreja, depois do encontro com Sim. Deus, eu fui na sede
que a sede nossa era lá na Avenida General Carneiro, 610. E eu me vi deitada lá em cima do púlpito. Eu estava sentada no banco e me vi deitada lá. E pessoas assim, pessoas de roupas brancas, né, como se fossem médicos, fazendo uma cirurgia em mim. Aí eu vi a pessoa tirou um órgão bem preto de dentro de mim, bem enegrecido, assim, levou uma bandeja lá para dentro. Aí veio outro ser, esse era diferente, era aquele brilho que só Jesus tem, né? Que é o brilho de Cristo. Sim. E ele veio assim com uma bandeja, com um órgão bem vermelhinho, bem saudável, bem bonito, e colocou dentro de mim. E nessa hora que eu estava vendo, Deus estava falando, eu estou te dando um fígado novo, Glória a porque o Deus. seu já não prestava para mais nada. E desse dia em diante eu estava já com a doença da cirrose. E desse dia em diante Deus me deu esse órgão, nunca mais eu tive problema nenhum. Você já está com a doença da Eu cirrose? creio que sim, Sim. Jamile, sabe Sim, porque sim. é pelos sintomas, Sim. né? O inchaço, o vômito, sangue. Então, Você já estava no começo. já estava no começo. E Deus, né, quando Deus faz a obra na vida da gente, ele faz por completo, Sim. né? Então, ele restaura a saúde, ele restaura os bens materiais, ele restaura a família, Isso. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Aí nessa minha nova trajetória, né, de agora com Cristo, uma nova criatura, foi vitória, foi bênçãos, mas o inimigo nunca desistiu de mim. E depois de Jesus ter feito a obra na minha vida, ter me libertado, né, ter me feito o milagre da vida na minha vida. Eu passei, o meu cunhado estava fumando e ele falou assim, Alice, dá uma tragadinha, só uma tragadinha não faz mal. Aí eu caí nessa cilada do inimigo. Aí eu voltei a fumar. Aí eu comecei a fumar e não parava mais, não conseguia mais parar de fumar, Jamile. Aí eu orava, nessa época eu era crente, né? Eu já tive experiências com Deus. Sim. E eu falava, Deus, me liberta, como posso ser crente e estar fumando? E Deus falava para mim, você está no cativeiro, porque você me desobedeceu. E eu falava, mas então, não tem jeito para mim, Jesus? Ele falou, tem, mas só a hora que eu tirar você do meu cativeiro, porque desobedeceu paga preço, né? Aí eu fumava, eu ia para a igreja, eu era crente, eu participava do ciclo de oração, os meus pastores me ajudavam, sabe, me colocando no círculo de oração para eu não desistir da caminhada, e eu não conseguia parar. Meu Deus. E nisso passou-se 3 anos eu fumando e fazia campanha de oração, fazia campanha de libertação, tudo simpatia que falava que resolvia para parar de fumar, não parar. Não parava, era uma escravidão tremenda. Eu lia a revista da escola dominical fumando, eu lia a Bíblia fumando. Ai, meu Deus. Eu orava chorando, fumando. E foi cativeiro mesmo. Aí um dia nós fomos com a mocidade para Rechã, num congresso de jovens. Aí a gente passou o dia lá, nesse trabalho. Foi eu, meu esposo, minha filha e alguns amigos, e nós passamos o dia lá em consagração, no trabalho da igreja. Aí na volta, dentro do carro, eu estava com uma amiga que tinha CD, que ela gravou CD, e eu falava para ela assim, Angélica, quando eu ouço o seu louvor, me dá uma alegria, e foi me dando aquela alegria, aquela visitação. Aí Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi um Pentecoste no carro, até minha filha se encheu de Deus, minha filha era pequenininha, e Jesus me batizou com o Espírito Santo e me libertou. E eu tô aqui hoje para contar esse lindo testemunho. E tem mais, que a gente vai contando, a gente vai lembrando. Nessa caminhada, nessa longa minha caminhada, Jesus não me deu filhos. Eu não tenho problema, nem meu esposo, mas Deus não deu. E aí eu parti para adoção. Só que eu falei para Deus assim, já que eu vou adotar uma criança, eu vou querer uma loirinha de olhos verdes.
bonita, saudável e inteligente. Se não for assim, eu nem quero. E pedi isso. Aí foi a parte que eu passei um processo também, que o meu desejo é difícil, olhando para os olhos humanos, é super difícil, né? Achar uma Não é criança dessa fácil, assim, é né? loteria. Mas aí eu contei com a ajuda da minha cunhada, né? Que me ajudou. E ela começou a ajudar eu com pessoas que eram mães solteiras, que queria doar seus filhos porque não tinha condições. E nesse intervalo, enquanto eu estava esperando, apareceu muitas crianças, mas não dava certo. Aí passei por esse processo de espera. Mas não era preconceito. Não era Não preconceito, era que era você. porque eu, né, no meu entender assim, eu não posso ter o meu, Mas queria do seu então eu vou querer do jeitinho. jeito que eu quero, né? Vou exigir Sim, uma sim. bonequinha. Daí, ó, Deus me provou nesse processo, porque ele, ele preparou uma pessoa para doar a filha para mim. A minha cunhada falou: Alice, eu conheci uma moça que está grávida de 7 meses e ela quer doar o filho dela Sim. para vocês. Ela quer uma família de crente. E só que o pai do filho dela não é loiro. E ela também não é loira, ela é Sim. morena. Eu falei: Beth, pode falar para essa moça que eu vou ficar com a criança dela. Pode ser menino, pode ser menina, pode ser branco, pode ser preto, pode ser japonês. O que for, eu vou adotar essa criança. Aí eu esperei a gestação completar e quando nasceu, minha cunhada ligou para mim. Falou: Alice, nasceu sua filha. Eu falei: ai, Beth, que benção, glória a Deus. Ela falou: você não vai acreditar. Ela é loirinha, de olhos bem azulzinho. Ela chega a ser um copo de leite de tão branca que chega a ser ruivinha. Nossa. E hoje essa minha filha, ela tá com 29 anos. E ela é loira, bonita, de olhos verdes. Às vezes fica azul o olho dela. E ela é muito inteligente, muito Que saudável. bênção. E é um dos milagres que eu tenho para contar. E tem muitos outros, porque, deixa eu contar também Sim. que eu faço, que eu gosto de contar, porque nesse processo de cativeiro, o inimigo aproveitou para me afrontar. Então, enquanto eu estava fumando, ele se manifestava para mim. Várias vezes ele se manifestou para mim. Uma vez eu estava fumando, ele veio fazer carinho na minha cabeça. E eu senti aquela mão passando a mão na minha cabeça, fui ver, era a mão preta do inimigo. E me arrepiou dos pés à cabeça, foi terrível, mas mesmo assim eu não consegui parar. Via vultos, mas o que foi mais assim, ousado da parte dele, eu estava na sala da minha casa assistindo TV com a minha filha, aí ele começou a me cirandar na sala, ele começou a me girar na sala inteira, assim, ele passava e ele fumava, baforava e jogava fumaça na minha cara. Meu E ele Deus. ficou assim. E isso daí foi terrível. E eu falei: Deus, olha a situação que eu tô. Eu não aguento mais. E foi onde Deus fez mais uma vez o milagre da libertação na minha vida, né? Glória a Deus. De lá para cá, eu costumo até dizer, não, a gente obedecendo a Deus, ele vai acrescentando as bênçãos na vida da gente, uma após outras. E Deus me deu casa, me deu casamento feliz, meu esposo é uma bênção, sabe? Ele me mima, ele faz todos os meus gostos. E é muito difícil a gente, né? Muitas Maravilha, pessoas sim. têm marido que maltrata, né? Tem até as vítimas dos feminicídios, que a gente ora muito por elas, por essas pessoas. Sim. Mas eu sou abençoada, eu tenho um esposo maravilhoso, eu tenho uma filha Família maravilhosa. abençoada Tenho por Deus. bens, tenho joias, tenho roupas melhores de marca, congrego na Assembleia de Deus, faço visita com as irmãs, tem um grupo de visita, tem um grupo de oração e não paro, sabe? O que Deus fez por mim na minha vida
não é para mim ficar parado. Eu sei que Deus tem muitas almas para colocar na minha mão, diante de mim, e eu vou ajudar essas almas, vou ajudar com campanha de oração, de libertação, porque a Deus nos levanta, Deus nos chama. Não é para a gente ser egoísta e querer Jesus só para a gente. Sim. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade todo. E a gente tem que falar do amor de Cristo, tem que falar da salvação. Teve um período da minha vida que eu fiz visitas nos hospitais e lá também eu tive muitas experiências com Deus libertando vidas, com Deus salvando vidas. E a gente não pode parar. Quando não é no hospital, é na rua, é nas praças, é na vizinhança, mas a gente não pode deixar de falar do amor de Cristo, porque Ele é o único que transforma a vida, que liberta, que salva, que cura, que batiza e leva para morar no céu. Glória a Deus. E hoje, às vezes a gente esquece de alguns detalhes, mas tem muitas coisas que Deus faz na vida da gente, mas eu creio que a parte que foi assim, que edificasse vidas, foi mais essa parte da libertação, da salvação. E se você que me ouve estiver numa situação difícil, seja ela qual for, Deus tem poder para te tirar dessa situação, te libertar, te salvar, restaurar sua família, te dar emprego, te dar casa. sim, Esse Deus, ele faz tudo pela gente. maravilhoso. E ele não insiste em nada. A Bíblia fala assim, que Jesus fala, né, que aprendei de mim que sou humilde e manso, que meu jugo não é pesado, meu fardo é leve, né? Glória a Deus. Então, essa é meu testemunho, esse é meu testemunho. A irmã falou aqui, você falou, né? Hoje eu tenho, né, minha casa, hoje eu tenho meu carro, eu só tenho joias. Não querendo se exibir, tá, gente? Imagina, somos filhos de Deus, né? A gente tem que ter do bom e do melhor. E a irmã, ela passou por um processo que não tinha nada. Nada. E hoje ela tem, né? Que Deus concedeu, né? O marido dela se esforçou, teve um trabalho maravilhoso, tem. Hoje ele, né? Não sabia ajeitar relógio, não sabia mexer, não sabia nada. Mas hoje ele, meu Deus, é entre os melhores, né? Sim, posso dizer com toda segurança que ele é um dos melhores de Sorocaba. E de lá para cá também consegui estudar, consegui ter profissão. Hoje eu sou podóloga. Olha só, que bênção. Sou designer de sobrancelha. Glória a Deus. Deus tem me abençoado. Sim. Onde eu vou, eu falo. Se é na sarjeta, esses dias tinha um lá no muro da igreja, lá da nossa igreja, e aquilo cortou meu coração, aquela cena, tudo sujo, passando fome na rua. E eu falei do amor de Jesus, nós demos comida para ele, e falei para ele, tenha certeza, tenha convicção que Deus, ele não quer te ver nesse lugar. Ele quer transformar a sua vida. Ele transformou a minha. Eu era igual a você e olha eu aqui. Então as pessoas, quando eu falo, as pessoas ficam assim, nossa, mas você foi assim? Eu fui. Jesus me libertou. Como Deus, ele é maravilhoso. E olha eu aqui, linda, maravilhosa e cheia de experiências com Deus e caminhando para o céu, esperando a vinda do nosso Senhor ou a minha vinda até Ele, né? Deus é que sabe os planos futuros que Ele tem para cada um de nós, né? E estou aqui. Glória a Deus. Onde Deus, ele te resgatou, né? Do cativeiro, dos vícios. Ele te tirou de lá e hoje você é a serva do Senhor, né? Sou feliz. É onde você faz a obra para Deus, né? Ajuda aqueles que precisam, né? Glória a Deus, onde Deus te usa, né? Da maneira que Ele quer. Verdade. Glória a Deus, porque você aceitou, né? Ser usada por Deus. Eu me deixei, né? Ser usada por Deus. E eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quiser mais, glória a Deus. Vou fazer. Onde o Senhor mandar, eu vou. Nos becos, nos valados,
em outras cidades, enfim, e o Senhor é que sabe. Deixa Deus usar, né? Continuar usando. Para ajudar as pessoas que tiverem com problema e quiserem a minha oração, a minha intercessão, eis-me aqui. Glória a Você Deus. dá uma Irmão, palavra de você Deus. falou que queria ler uma palavra. Queria, Você quero quer ler ainda? Claro. Eu quero ler em aos Romanos 10 e o versículo 8, que esse versículo Deus me deu quando eu fui fazer visitas no hospital. Eu não tinha experiência nenhuma e o Deus me ensinou a ler essa parte. Deus falou, leia essa parte nos quartos quando você for visitar. Glória a Eu vou estar compartilhando Achou, irmã? com os irmãos. Você quer me dar a sua Bíblia aqui? Dá, é melhor. Ela quer a Bíblia, ela não quer outra coisa, celular, tudo. Aqui, irmã. Meu Deus. É Romanos 8, que diz assim: Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Até aqui, sabe? Eu que quero dizer para a pessoa que não conhece a Deus ainda, que leia a Bíblia, que a Bíblia é a boca de Deus falando Glória a Deus. com o homem. E esses versículos aqui, tá dizendo que se você confessar com a tua boca diante de Deus, diante dos homens, diante do inimigo, que você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Você e Deus te dá de presente a salvação da sua família também. Glória a Deus. Amém. Palavra maravilhosa. Glória a Deus. Bom, já que a irmã já leu a palavra, né? Eu queria que a irmã fizesse uma oração. Amém. Amém? Glória a Deus. Começa já? Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós estamos encerrando esse testemunho, que esse testemunho venha servir, Jesus, para almas se achegarem até os teus pés, a tua salvação, venha ao conhecimento de ti. Deus amado, Pai eterno, abençoa cada um, Senhor, que está aqui nesta sala, nesse estúdio, Pai, essa família, Jesus, Em nome de Jesus. Pastor Rafael, missionária Glória a Jamile, Deus. Jesus querido, sua filhinha, vem Jesus derramar suas ricas bênçãos sobre a vida deles, Pai, venha usar eles mais e mais, prosperar, Jesus, enquanto o Senhor prospera a vida deles, eles vão ganhando almas para seu reino, eles vão trabalhando em prol do teu evangelho, Pai amado, e isso essa é a tua vontade, Jesus, a tua vontade é que todo homem chegue a teu conhecimento, Pai, que através, Senhor, do Crente Podcast, muitas almas, muitas, milhares de milhares, venham, Senhor, a encontrar, ter um encontro contigo, Jesus, ter uma experiência contigo, porque o Senhor não rejeita um coração contrito, o Senhor está esperando apenas que a pessoa chegue até a ti, que reconheça as tuas misérias, os teus pecados e que te aceita como o único suficiente Salvador da tua alma. Pai amado, Pai eterno, abençoa, Jesus, todos aqueles que irão ouvir, Jesus, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer um milagre. Eu estou aqui, Jesus, Glória a Deus. O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor preparou, e assim, Senhor, o Senhor tem muitos vasos ainda para trazer até aqui. E que pessoas vão ouvir, vão chegar, Senhor, a salvação também, Pai. E eu te louvo, Jesus, pela salvação da minha alma. Eu te louvo pela minha família. Eu te agradeço, meu Rei. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero ler versículo mesmo. Ah, você quer a caixinha? Eu vejo. Ah, então tá bom. Eu vou ler também versículo. Tá bom. Promessa de Deus, né?
compartilhe que eu vou ler. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus continuar falando, né? O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andares no caminho dele. Vou ler mais uma vez. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Glória a Deus. Conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem no caminho dele. Glória a Deus. Ó, tem que obedecer, né? Confirmação do que nós falamos aqui. Obedeça a Deus, reconheça as suas misérias, confesse a Ele como Salvador e Ele vai te abençoar. Deuteronômio Amém. 28:9. Amém. E É versículo de promessa. glória a Deus. Amém. Andar Eu no agradeço a caminho. minha oportunidade em nome de Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe grandemente. E você, eu quero agradecer grandemente. Deus abençoe. Eu te espero até o próximo episódio. E não esqueça, você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve, gente, compartilha. Compartilha essa bênção que são contados aqui, que é o milagre do Senhor, né? Para quem precisa. E também quero convidar você que tem um testemunho, manda o seu testemunho para você estar aqui contando o que Deus fez na sua vida. Amém? E eu espero você até o próximo testemunho, se Deus quiser. Amém.